Queridos, a paz do Senhor, professores, alunos, alunas, mais uma vez eu saúdo todos com a paz do Senhor e, se for bom para você, nós vamos continuar evangelizando pela internet, Por enquanto nós temos ainda esse tempo, essa liberdade, na realidade, de fazer isso. E sabemos que um tempo futuro não vai haver mais essa liberdade, então nós entendemos que o Espírito Santo está nos ajudando em tudo para que o Evangelho abrange, não só todas as pessoas, mas também que nós criamos raízes através da palavra de Deus. Amém? Dessa feita, nós vamos estar comentando essa lição, o reinado de Davi, a lição de número 9, que Deus vem aí nos dirigir, nesse momento. Textual está inserido em 2 Samuel, capítulo 5, versículo 12. A verdade prática, a glória do reinado de Davi deve-se, antes de tudo, à boa mão de Deus que estava com ele. E nós analisamos aqui também o ponto central da revista. A boa mão de Deus estava sobre o reinado de Davi, por isso ele foi bem sucedido. A nossa leitura bíblica em classe está aqui em 2 Samuel, capítulo 5, versículo 1 ao 12. E a introdução da nossa revista nos diz: o pujante reinado de Davi não foi circunstancial, aleatório ou por causa das suas habilidades nata para a guerra, mas tudo isso nós observamos que foi o fortalecimento dessas conquistas de Davi. Não tem como se Deus não estava com ele. Então Deus estava com ele. Nós observamos que Davi foi ungido ali rei perante a casa de seu pai Jessé, seus irmãos, mas ele volta a pastorear ovelhas, e com o tempo Deus foi moldando o caráter de Davi, aperfeiçoando a vida dele, e na realidade ele é ungido rei pela segunda vez só sobre a tribo lá em Hebrom, só sobre a tribo de Judá, e lá ele é ungido rei, fica ali como rei 7 anos e 6 meses, e depois as outras demais tribos, ou todo Israel, observou que realmente Deus era com Davi. E Davi, ele é ungido rei pela 3ª vez sobre todo o Israel. E lá em Jerusalém, que ele colocou ali o seu reinado, ali aonde que era a cidade do grande Deus, Jerusalém, e dali Davi reina, até a sua morte. E Davi reinou ali mais 33 anos, com 7 e alguns meses ele reina ali mais de 40 anos na realidade. E nós observamos que Davi, ele foi constituído rei, Saul já estava morto, Davi ficou exilado lá nos filisteus algum tempo, perante o rei Aquis. Depois da morte de Saul, ele é constituído rei sobre Hebrom e sobre ali Israel. E o interessante é que Davi, lá em 2 Samuel capítulo 5, versículo 4, ele subiu ao reinado com 30 anos de idade. Na realidade, Davi é considerado um tipo do Messias, não somente ele, como também José, José lá em Gênesis capítulo 41, versículo 46, nós observamos que José, ele foi ali governador de todo o Egito também, com 30 anos de idade. Olha que interessante, Lucas capítulo 3, versículo 23, diz também que Jesus, começou o seu ministério com 30 anos de idade. Olha que interessante aqui o tópico de número 1, Davi é constituído rei. Então teve, na realidade, número 1, teve 3 motivos da sua escolha. Primeiramente, ele preenchia todas as condições da realeza. Davi preenchia todas as condições e ele tinha o sangue do seu povo, não era uma pessoa estrangeira,
E o segundo motivo, né, para escolher Davi foi devido à sua liderança militar. Davi, ele se tornou um dos maiores guerreiros, daquele tempo. E o terceiro motivo estava pautado em uma promessa da parte de Deus. Então nós observamos que Davi tinha uma promessa. Eu te dizer algo, se você tem uma promessa, prossiga, tá? Vai adquirindo conhecimento e na hora certa Deus vai te exaltar. Número 2, do tópico 1, Davi como pastor e chefe. Na Bíblia, a figura de pastor de ovelhas serve para descrever os governantes de Israel, tá? Os governantes de Israel. E estava claro, na realidade, para Davi ter um reinado consolidado, né? Ele bastava apenas ser um líder, um pastor, tá? Amoroso. Então Davi sabia disso aí. E é óbvio que Davi sabia que ele não deveria ser um ditador ou um tirano, né? Ele observou ali o que aconteceu com o reinado de Saul, né? As pessoas que realmente querem governar, nós olhamos hoje, né, os países aí, né, que tem os seus governantes tirano ou ditador, ele escraviza, né, a vida das pessoas. Então não era esse o propósito de Davi. E é interessante que Pedro, né, ele diz que o pastor deve pastorear o rebanho sem qualquer exibição de domínio, sendo um exemplo, né, do rebanho. Isso aqui está inserido lá em 1 Pedro capítulo 5, versículo 3. E Paulo também, lá em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 14, Paulo diz que não queria dominar a fé de ninguém, antes desejava ser cooperador, né, da alegria dos irmãos. Então é isso, né, que Davi foi bem sucedido. Davi, ele dava essa confiança para o povo e dava aquela liberdade, né? Nada era obrigatório. A partir do momento que você faz algo obrigado, não de sua livre e espontânea vontade, não vai dar certo. Se eu te falar algo, Deus não aceita. Você tem que fazer algo para o Senhor, de livre e espontânea vontade e com coração alegre, para que Deus venha abençoar, né, a sua vida. Número 3, do tópico 1, entretanto, entrando em aliança com o povo. Ninguém consegue fazer alguma coisa sozinho, ninguém. Nós observamos um exemplo aqui, o nosso governante, né, o nosso governo, ele tem o quê? Os seus secretários, né, e a partir deles, cada um, né, na sua função, né, o governo é bem sucedido. E assim também a igreja, né, de Jesus, né? Nós temos aí nossos líderes e nós também fazemos parte desse corpo, né? Então nós observamos que ninguém consegue fazer nada sozinho. Então, o que Davi fez? Portanto, ele precisava e necessitou de fazer alianças, né, com todos, né, e ter um reino bem sucedido. E nós observamos que a aliança que ele firma tem características pastorais e não monárquicas. Então, isso que está a diferença, né? A característica do reinado de Davi, ela tem características pastorais e não de ditador. Isso aí, né, que não dava certo e nunca deu. Nós observamos hoje no mundo, né, secular, que aonde que tem assim os governantes ditadores, né, nós observamos que não dá certo, não vai para frente. Foi diferente o reinado de Davi. Vamos analisar o síntese desse tópico primeiro? Então vamos. A constituição, né, de Davi como rei se deu porque, primeiro, ele preenchia todas as condições da realeza, segundo, tinha uma liderança, né, militar, e terceiro, ele estava pautado em uma promessa. Deus abençoe, tá, a sua vida. E vamos lá, vamos para o tópico 2 agora? Então vamos, tá? Você que gosta de anotar, anote também, né? Preste atenção. A consolidação do reinado de Davi. Ao número 1, a edificação de Jerusalém.
tão logo, né, Davi é ungido rei, Davi se lança ao trabalho. O primeiro intento é tornar a sua capital forte, né, e bela, né? Foi a primeira visão ali de Davi. E sendo ele um líder bem preparado, conhecedor das táticas e dos seus opositores, buscava orientação por suas vezes, né, os filisteus, né? Então ele buscava a orientação divina e ele já começa a ferir os seus opositores e principalmente, né, os filisteus. Com a presença de Deus na sua vida, Davi consegue derrotar seus inimigos e controlar as suas fronteiras, mantendo-os sobre o seu poder. Então nós observamos que até hoje, a mão de Deus é sobre o seu povo Israel, tá? Então Deus hoje, ele olha para 3 classes, né, de pessoas na terra. Observa isso, anote, né, se você puder. Deus olha para Israel, Deus olha, segunda classe de pessoas que Deus observa aqui na terra, a igreja, e Deus observa, né, o mundo, assim, as demais pessoas. Então, 3 classes: as pessoas mundanas, a igreja e Israel. Essa é a visão de Deus, né, na terra. As reformas, número 2, né, religiosas. O capítulo 6 de 2 Samuel trata a ação de Davi em busca da arca para Jerusalém. O sentimento que envolve revela grande respeito pelas coisas, né, de Deus. Enquanto o rei Saul, nós observamos isso, né, ele foi insensato para o sacerdócio, né, dentre outras coisas, Davi valorizou tudo aquilo que estava relacionado às ordenanças divinas. Olha a diferença, né? Davi, ele deu valor, né, nas coisas de Deus. Davi consolidou-se ali em Jerusalém. Primeira coisa, nós vamos, aonde que está a arca? E nós vamos buscar a arca, porque sem a presença de Deus, Davi sentiu isso. Sem a presença de Deus, ele jamais conseguiria ter êxito. Foi diferente de Saul. Saul, nós não vemos nenhuma menção dele sobre a arca. Pelo contrário, ele abandonou a arca e posteriormente matou 85 sacerdotes que invocavam o nome do Senhor. Ele ficou sem a arca e ele ficou sem sacerdote. E o fim, né, da vida de Saul foi trágico, super diferente da vida de Davi. Davi era um homem que amava as coisas de Deus, né? Nas cerimônias religiosas, nós observamos, ele se entregava para adorar ao Senhor. E por vezes, para alguns causava escândalo, como foi, né, de sua mulher Mical, 2 Samuel, capítulo 6, versículo 20. Quando chegou, aproximou-se, né, a arca, ali em Jerusalém, sabe o que Davi fez? Davi tirou as vestes sacerdotais, aquelas coroas, não sacerdotais de rei, tirou a coroa, tirou aqueles negócios, e ele falou: sabe de uma coisa? Eu vou adorar. Não me importa, né, o que as pessoas vão falar, eu vou adorar. E Mical ali, ela não achou bem, né, a adoração de Davi, e ela teve, por fim, né, na realidade, ela não teve filhos, né? Então adore, não importa o que as pessoas vão falar de você, importa é que você, nós, seja um verdadeiro adorador, como Davi. Número 3, a suprema aliança davídica. Quem profetizou sobre a aliança davídica foi o quê? O profeta Natã, né? Assim como Deus falava que abençoaria, né, a família de Abraão, não seria, na realidade, diferente com a família, né, de Davi. Podemos ver que 3 coisas importantes iriam caracterizar, né, essa aliança davídica. Primeira coisa, a firmeza da sua família na terra. Foi a primeira coisa. Segunda coisa, seus sucessores teriam a presença de Deus. E terceira, uma dinastia eterna. 2 Samuel, capítulo 7,
versículo 11 a 16. Essa dinastia eterna, apontado para Davi, ela é diretamente, né, dirigida para Jesus. Por isso que ele, né, é um tipo de Cristo. E também, né, nós observamos que aponta, né, para Jesus como filho, né, de Davi, o que Bartimeu, né, ele clamou ao Senhor: Jesus, filho de Davi, né? Vamos analisar o síntese desse tópico 2? Então vamos. A consolidação do reinado de Davi passa pela edificação primeiro de Jerusalém, pelas reformas religiosas e sua aliança com o povo. Vamos lá, queridos irmãos, vamos dirigir já para o tópico de número 3 e já para o final da revista. Deus abençoe a sua vida. A grandeza política do reinado de Davi. As realizações, número 1, militares. Nas escrituras há registro de diversas ações militares de Davi, né? 2 Samuel, capítulo 8, versículo 1 ao 14. Muitos dominam que este texto ela subside nessas palavras: o Davi que ataca. Então Davi sempre ele atacava. Lembra Davi e Golias? Golias ali ficou falando um monte de coisa para ele, e Davi já atacou, né? E então nós notamos que a tônica desses versículos está sobre esses verbos. Preste atenção: feriu, sujeitou, matou e tomou. Então Davi, ele era rápido, né? Ele tinha confiança em Deus e já agia. Tem muitas pessoas hoje que têm a confiança em Deus, mas não agem. Irmão, você tem que agir. Vamos agir. Se Deus é contigo, haja, que a vitória vai vir no nome de Jesus. A lista dos povos vencidos incluía, né, filisteus, moabitas e sírios e edomitas. Não demorou para que, né, importantes possessões gentílicas estivessem sobre o controle, né, de Davi. Como é maravilhoso, né, ter um líder cujo coração e força são dominadas pelo Senhor. Deus deseja, né, na realidade, levantar, né, líderes como Davi. Olha que interessante o número 2, já do tópico 3, as administrações de Davi. Foram muitas as mudanças realizadas por Davi e o que fizeram destacar-se no campo militar, político, administrativo e religioso. Todas essas áreas Davi dominou, e nós observamos que esse corpo administrativo de Davi não era autônomo. Todos agiram com a permissão do rei e com ele eram supervisionados. Então ninguém também fazia nada sozinho, porque tem muitas pessoas hoje, né, assim, que quer fazer as coisas sem a orientação de Deus, sem a orientação, na realidade, dos seus líderes, né, do seu pastor, do seu líder, quer fazer as coisas sozinho. Deixa eu te falar algo aqui, irmão, irmã, as coisas de Deus não é assim, né? Quer fazer, nem que for bonito, mas comunica a sua liderança, que você vai ser bem sucedido. O sucesso de um obreiro, preste atenção aqui, depende da oração, pregação, ensino, mas também de saber administrar com eficiência as coisas de Deus. Para isso são chamados, tá? Isso aqui lá em Tito 1,5, Paulo diz que 2 tipos de obreiros precisam ser bem remunerados. Que tipo de obreiros que precisa ser bem remunerados, né? Os que afadigam na palavra, né? Os que ensinam bem a palavra e os que administram bem, né? É lá em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17. Diz que esses obreiros são dignos de duplicada honra, né? Esses obreiros que ensinam, que dedicam ao ensino da palavra, são dignos de duplicada honra. E o Espírito Santo que está levantando, né, esses irmãos para ensinarem, né, nesses últimos tempos. Número 3, o culto público. Davi fez consideráveis mudanças no culto
público. E nós sabemos que nesse tempo, né, os sacerdotes que estavam com Davi era Zadok e Aimeleque, né, segundo Samuel capítulo 8, versículo 17. E nós cremos, né, crê-se que nesse tempo Abiatar, né, que é aquele primeiro sacerdote que escapou do massacre de Saul, né, ele já estava, né, aposentado, já bajularam ele, né, porque tudo tem um tempo, né, também. Davi faz mudanças. Por que ele fez essas mudanças? Porque ele tinha interesse pelo culto. Ele faz com todo cuidado, com amor e reverência, tendo sempre o objetivo a maior glória, né, de Deus. Então nós observamos ali, 1 Crônicas, capítulo 23 ao capítulo, né, 29, nós vemos Davi organizando, porque nesse tempo Davi já estava no fim da sua vida. Davi organizou tudo e depois ele iria passar e passou toda essa organização para Salomão. Aí Salomão edifica o templo e pela organização de Davi ele coloca tudo certinho ali no primeiro templo, né, que Davi ele teve o intento de construir, Deus não permitiu, mas posteriormente Salomão, né, construiu esse templo. A organização do culto é algo que deve ser pensado com todo cuidado, porque tem pessoas que querem fazer as coisas tudo de uma vez, né, assim, de qualquer jeito, e para Deus não é. Quanto mais organização, mais a glória de Deus, né, vai descer sobre, né, o tabernáculo. Nós observamos, para finalizarmos isso aqui, lá em Levítico capítulo 1 e 2, que os dois filhos, né, de Arão, né, Nadab e Abiú. Arão tinha 4 filhos, Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar, mas Nadab e Abiú ali entrou naquele tempo, era o tabernáculo, eles quiseram fazer do jeito deles e eles morreram, né, dentro do tabernáculo. Então, deixa eu te falar algo, as coisas de Deus é com ordem, com decência. Para quê? Para que a glória, né, de Deus venha marcar a presença. Nós observamos a organização foi tanta ali no templo de Salomão, que no dia da inauguração a glória desceu sobre o templo e os próprios levitas não conseguiram entrar, né, dentro do templo e adoraram o Senhor no pátio. Por que aconteceu isso? Por causa da organização. Nós observamos, né, aquele milagre de Jesus com 2 peixes e 5 pães. A gente observa que antes de acontecer o milagre, Jesus organizou as pessoas em grupo. Depois da organização, Jesus apresenta os elementos para Deus. Aí sim aconteceu, né, o milagre. Vamos concluir essa lição, irmãos. Vamos concluir, tá? Deus abençoa. Muito obrigado, né, de você aí nos tolerar, né, por esses minutos. O reinado de Davi e de seu filho Salomão ficou conhecido como a era de ouro, né, de Israel. Mas na verdade o rei Davi sabia que a fonte da verdade e de toda a grandeza, né, do reino vinha de Deus. E ele finaliza, não, está escrita essa palavra, né, em 1 Crônicas capítulo 29, 14. Porque quem sou eu? Olha que Davi ele que escreveu isso. Porque quem sou eu? E quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti, das tuas mãos te damos. Olha que interessante. Davi falou, tudo vem do Senhor. Então eu vou fazer tudo para o Senhor. E finalizamos com aquela frase também, né? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Irmãos, Deus abençoe as suas vidas. Até o próximo comentário. Fica na paz do Senhor. Até mais. Tchau.